Tá sem áudio aqui, tá? Eu tô vendo aqui, gente, que o Vanderlei me mandou. Vanderlei, vem pra cá. Entra pela cozinha, já tá em casa mesmo, né? Sobre o que vai acontecer nesse final de semana, nesse sábado, né? Gente, vai ser um sábado muito legal. Tá aqui o convite, dia 14. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto, sobre tudo isso que vai acontecer neste próximo sábado, né? O lançamento desse livro. Tem uma expectativa muito grande sobre o lançamento desse livro, né? Porque ele vem a seguir do outro, que já foi a primeira edição já foi lançada. Então, contando a história, tá ali, ó, na Casa de Cultura, Adolfo Bloch, 1922. Aí, Vanderlei, esse livro, você começa a falar aí a partir de quando? Bom dia. Bom dia, Hélio. Cá estamos, né? Prometemos é que chegamos. Esse segundo 50 anos, o segundo período das eleições de Teresópolis, a partir de 1972, que é uma nova realidade, é mais contemporâneo, né? Nós pegamos ainda um pouquinho daquele período antigo ali, de 2 partidos apenas, Arena e MDB, né? O bipartidarismo vai durar até 79 e 80, 82 é a primeira eleição com 5 ou 6 partidos, e na próxima eleição de 86 a gente já estava com 18 partidos, é uma coisa de maluco isso, né? E agora? Agora está com mais de 40, cara. Acho que são 35 partidos, né? De vez em quando fecha um. É muita coisa, né? Muda de nome. Agora a estratégia é mudar de nome, né? O negócio está dando ruim, a imagem queima, eles mudam de nome, vira uma sigla, vira alguma coisa assim. Mas é assim, então, no primeiro volume do livro 1922, nós contamos sobre as eleições de 1922, que foi a nossa primeira, até 1970. E no segundo volume vem então de 72, a eleição do último mandato do Malhardes, e vai até 2024. A gente pega também essa eleição desse ano, já está no livro, né? A primeira matéria do livro, ocupa as primeiras 50 páginas do livro, é sobre essa eleição que aconteceu agora em outubro. Dos vereadores, do prefeito, né, de toda essa coisa dos bastidores, que algumas nós já estamos esquecendo como é que foi. Olha como é que a memória né? Mas a gente vai pacificando. E tem coisa que a gente não viveu, né? Tem que ser lembrado por isso. Na verdade, a memória é uma ideia, né? A história ela é muito oral, né? Então, a gente tem muitos eventos que ocorrem na história que a gente vai virar história o que nós conseguimos formar de memória sobre aquele episódio. E a memória, às vezes, traz... A gente tem algumas informações, às vezes superdimensionando algum assunto, né? Então, isso vai ser a verdade para daqui a alguns anos, né? Então, a memória não é uma história exata, né? Essa memória oral vai guardando informações. Daí o candidato a vereador que faz 230 votos e diz que fez 380, vai aumentando, né? Então essa coisa vira verdade, né? Então essas coisas vão e o registro em livro é muito importante nesse momento. E aí você falou sobre o candidato a vereador, você vem contando essas histórias todas, né? Que são histórias que aconteceram, mas que o pessoal de hoje não conhece. Alguém lembra da década de 70, que foi a década que a gente viveu? Alguém consegue lembrar, Vanderlei, sobre o dia que apagou a luz no fórum? Né, você vê, nós temos muitas... Hoje você vai votar, você nem precisa levar o documento, né? Hoje é biometria, então você dá até para votar, não precisa mais aquela coisa do título de eleitor ou identidade, qualquer documento serve, essas modernidades do voto da urna eletrônica. Mas quando que foi a primeira votação com urna eletrônica? A gente tem que olhar nos livros. Eu não lembro, cara. Aí, né? Então, a primeira eleição com urna eletrônica. E como que era a votação antes da urna eletrônica? Quem tem seus 40 anos vai lembrar, quem tem 44, né, para cima um pouquinho, vai lembrar da eleição até 96, que foi a última vez que nós votamos no papel. Era a urna melhor. eletrônica começa em 98. Eu não sei, cara. Eu gostaria muito de confiar mais na urna eletrônica. Eu confio na urna eletrônica, ela é um equipamento fundamental, mas ela ainda tem alguns equívocos, algumas possibilidades de
de manipulação, nem diria fraude, né? Que está acabando agora com a biometria. Você vê como é que a gente está relutando em implantar a biometria no Rio de Janeiro. A biometria já está implantada em vários estados e aqui no Rio está sempre atrasada a biometria. E a biometria veio para acabar com um dos grandes indícios de fraude que havia na urna eletrônica. Pois é, por quê? Você dá a sua senha do banco para um amigo? Não. Às vezes nem a esposa tem a senha do banco. A senha do banco é muito pessoal. A senha do telefone é muito pessoal, né? Mas a senha do voto do eleitor, o presidente da mesa, o mesário, todo mundo tem. Porque o número do título é o número da senha. O que abre a urna eletrônica é o número do título. Sim. Que tem ali 8 ou 10 números. Olha que equívoco que acontece. Então, se você tem que mostrar um documento para provar que você é você para poder votar, o presidente da mesa, o mesário, jamais poderia ter a senha do voto. A senha do voto, a senha que abre a urna. Isso então, é verdade. a gente não está falando de maneira. O pessoal ficou muito esse tempo todo preocupado com votar com alguém que coloca um vírus, que o Alexandre de Moraes vai direcionar uma eleição para isso ou aquilo. Ela não está na internet. Ela não está na internet, ela não tem esse tipo. Ela não está ligada. Ela não sofre esse risco assim tão iminente de manipulação. Mas nós já tivemos aqui em Teresópolis, a gente pode afirmar isso com certa segurança, fraude ou manipulação do voto, a partir dessa possibilidade do presidente da mesa, do mesário, poder votar em nome de um terceiro, em nome de alguém que morreu. Porque as sessões eleitorais, como é que funciona? Você tem uma urna, cada sessão, 300 e poucos votos, aumenta um pouquinho, às vezes cai um pouquinho menos de 300, aí chega até perto de 400, que é o que cabe numa urna, né? E convencionam que é assim, até perto de 400 votos. Mas tem urnas com menos votos. E aí, o presidente vai um mapa com todos os dados do eleitor e a fichinha para ele destacar, para dar o comprovante de título, ali tem a senha do voto. E esse número podia ir faltando dois ou três números nesse número completo do título. Então, se a senha do voto está ali... Pode votar quem quiser. O presidente pode chegar lá e votar. E você, eleitor, corre o risco de alguém votar em seu lugar. E se você chegar lá, alguém votou em seu lugar? O presidente vai lá e libera outros títulos para você. Qual o problema da sessão eleitoral? A sessão eleitoral, ela é de uma comunidade. O presidente da sessão é sempre alguém da comunidade. É o diretor da escola, é alguém do bairro. É sempre alguém conhecido. Sempre alguém conhecido ali. Então, ele conhece os seus 300 eleitores. Né? Você não conhece os seus entrevistados aqui no programa? Ainda não conhece os nossos eleitores? O presidente conhece quem vai votar. Ele sabe quem está velhinho, ele sabe quem estava internado, ele sabe quem viajou, ele sabe quem costuma faltar. Então, é um risco muito grande você deixar na confiança do presidente da mesa ou da mesa esse tipo de possibilidade. Não vai haver fraude, esse tipo de fraude, numa urna do Serom, do estadual, da prefeitura. As urnas da cidade, ela tem sempre fiscal de partido, tem o Ministério Público, tem a polícia, tem um controle, controle visual grande. Mas imagina aí aquelas urnas lá aquelas sessões de Cruzeiro, de Santa Rita, de Vieira, né? De Vieira. Olha que eu não falando de Vieira aqui. Na eleição de 2000, do apagão, você falou do apagão aí, na eleição de 2000 nós tivemos um índice de abstenção em Teresópolis cerca de 11%, que é o que rolou no Brasil inteiro, 11,5%. Eleição de 2000. Sabe qual foi a abstenção das urnas do interior? Nesses cantões que eu estou falando aí, abstenção de 3%, 2,5%, menos de 2% até. Aqui em Teresópolis. Então fala sério, né? Era uma eleição de reeleição. A máquina estava brigando por buscar a reeleição. Os partidos não fizeram o dever de casa, e aí eu faço uma crítica aos partidos da eleição em 2000, nós estamos falando daquele grupão de todo mundo se juntou numa candidatura só, né, a candidatura do Celso, teve a candidatura do Marengo, que é uma candidatura alternativa, só para figurar, e a candidatura da máquina da reeleição. E aí, quando saem os nomes daqueles que vão trabalhar na eleição, quem é que vai trabalhar na eleição? Um monte de gente pendurada na prefeitura. Marido de gente com cargo comissionado, gente ligada à secretaria. Ou seja, o que está em jogo não é a democracia. O que está em jogo é continuar naquele cargão lá, né? Então o risco é muito grande, desnecessário, porque você podia, naqueles 10 números, não sei, eu acho que deve ser perto de 8 ou 10 números o número do título, né? Então você poderia muito bem abrir ali, como você dá, quando você vai numa loja, você dá um telefone para sorteio, a gente lida com isso, né, de vez em quando, você tira os 2 números finais, né?
Você identifica, o telefone tem 9 números, 8 Era números. só tirar 2 ou 3 tira números 2 e da acabava, senha. dificultava a fraude. O cara vai ter que imaginar qual é o número para poder dar senha. Então foi um erro muito grande que aconteceu. E aí, quando perceberam isso há uns 10, 12 anos atrás, ou acho que perceberam, começaram a criar, a exigir a biometria. Só que a nossa biometria está ligada aqui no Rio de Janeiro ao Detran. E teve muita fraude no Detran, porque você está falando de Instituto Pereira Faustino e Instituto Félix Pacheco, né? São os dois institutos. Você é do Pereira Faustino ainda, né? O meu eu sou de Niterói ainda. Pacheco. Pereira Faustino? O meu foi em Niterói. Não, você fez Pacheco. Qual foi? Não, pera, não. A minha primeira agora é Detran. Qual foi o primeiro? Pereira Faustino ou Félix Pacheco? O Pereira Faustino é só os que têm 70 anos para frente. Então sou eu estava lá. Não, a minha carteira foi de Niterói, Pereira Faustino. O Félix Pacheco é um mais novo, né? Já foi mais novo. Para quem está seus 65, por aí, já é do Félix Pacheco. A minha primeira carteira, Pereira Faustino. Pereira Faustino, você pegou bem no início ali. Eu vou trazer para você. E aí você tem, então o que acontece o banco de dados digital no Rio de Janeiro, foi usado do Detran, do Pereira Faustino e do Félix Pacheco, ele tinha muito erro, né, de imagem. As imagens da digital não eram perfeitas, então a digital não passava. Então a gente vem brigando com essa coisa da impressão digital, do voto digital há muito tempo. E aí, finalmente, agora nessa última eleição, já meio que resolveu, o banco já está mais perfeito. Lembra daquela eleição anterior? Eu acho que foi de 2000, né, ou 2022, que deu confusão, 8 horas da noite ainda tinha gente votando, né? Lembra disso, né? 8 horas da noite, gente votando ainda, porque a biometria não passava, aí você tinha a fé pública do presidente da mesa que podia liberar o voto mesmo a biometria não passando, ele conferiu o papel. Mas é um equívoco desnecessário, né? Parece que agora está resolvendo. Então, eu estou fazendo toda essa conversa para dizer assim, eu confio muito na eletrônica, mas tem uns erros que não se pode admitir. E esses erros que tem na eletrônica são nada perto do que havia na época do voto do papel. O voto do papel era para quem falasse mais alto. Era um troço de doido, porque você perdia o voto na eleição e perdia o voto na apuração. Olha só, a brigalhada que tinha no Higino e no Pedrão era uma coisa assim de outro mundo. Virava muita eleição quem gritasse mais alto. Eu participei de muitas eleições, apuração. Até ontem eu estava conversando isso com amigos meus, falando sobre Pedro Hélio. No Comari, uma vez, no Higino algumas vezes e no Pedrão foi principalmente. Né? No Pedrão tem um fato, eu lembro de um amigo nosso que foi candidato a vereador, ele partia de uma primeira eleição com quase 900 votos e na segunda eleição ele faz perto de 300, então foi uma votação muito ruim. E aí ele começou meio assim, o pessoal brincava, era divertido, né? A apuração era muito divertida. Sim, acontecia de tudo, você se divertia com a briga dos outros. Era romântico às vezes. Aí o camarada está lá debaixo da mesa procurando alguma coisa e disseram para ele, você está procurando os seus votos? Não tem não. Então o cara procurava voto mesmo, tinha esse negócio, né? Então eu nunca vi. Olha, eu participei de muitas apurações. A gente ficava ali a semana inteira dentro do Pedrão. A apuração levava 3, 4 dias. Em determinada hora, levava até mais. Eu cheguei a ficar mais. Em determinada hora, tipo 10 horas da noite, terminava, a polícia entrava, isolava, saía todo mundo, só podia entrar no dia seguinte. Fazia um mapa da produção diária, né? Só podia Nós entrar apuramos tantas urnas, apuramos tantos votos. 8 horas da manhã. Fazia um fechamento da votação ali para poder continuar no dia seguinte. Você comia muito bem o dia inteiro, porque todo mundo era o pessoal da imprensa, o pessoal que trabalhava, né? A gente trocava... Fome não passava, não. Fome não passava. Trocava refrigerante, trocava sanduíches, enfim. Pedro Hélio alimentava bem a gente na época, lá na cabine da Rádio Teresópolis. Ali aconteceram casamentos e foram desfeitos casamentos. Eu conheço um casamento que aconteceu dentro do Pedrão numa apuração e conheço um casamento que foi desfeito dentro do Pedrão. Agora, eu nunca vi mexer no voto, realmente eu nunca vi. Esconder um papelzinho ou pegar uma cédula, né? O mexer no voto é complicado pelo seguinte... Eu nunca vi mexer em cédula. Cabia a mesa que apurava o voto, quando o voto era escrito no papel, você escrevia o nome e o número. Então, o camarada que está lendo ali, se ele tivesse boa vontade com um candidato ou má vontade, ele imagina um número 47.
Um 7 pode parecer um 1 se não tiver, não tiver traçado. Podia dar uma... O 4 tem várias formas de escrever um 4, né? Então, o camarada... Não, isso aqui não está escrito 47, então o voto não vai para o 47, candidato 47. Era muito comum isso, né? E também tinha aquele rigor absoluto no nome registrado do candidato. Nós já falamos aqui o caso do Salomão, né? Do caso Salomão. O Salomão era candidato a deputado estadual, mas o nome dele era Nilton Salomão, não Salomão. E havia um candidato a federal chamado Luiz Alfredo Salomão, que usava o nome Salomão também. O Salomão sozinho valia para o Luiz Alfredo. E aqui em Teresópolis apareceu muito voto, num primeiro momento, valendo Salomão na casa do estadual, ali no quadradinho do estadual, valendo para Luiz Alfredo Salomão. Porque está escrito Salomão e não Nilton Salomão. Então isso aconteceu, foi preciso a juíza eleitoral daquele O Luiz Alfredo Salomão chegou a vir no dia da eleição aqui, da apuração. E arrumou confusão. Ele queria todos os votos de Salomão. Ele não era igual. Eu estava lá. Ele não era igual o Salomão que mandava dividir a criança ao meio, não. Ele queria o voto todo para ele, não queria nada dividido. E foi aqui, ele criou até uma confusão, denunciou ao TRE, porque a juíza da comarca, naquela época, naquele ano, fez valer o voto Salomão, que não estava registrado para o Nilton Salomão, como votos dados ao Nilton Salomão se ele estivesse no quadradinho do estadual, porque você escrevia dentro do riscado ali. Mas era óbvio isso. Era óbvio, mas a preciosidade da justiça dizia que quem tem um nome registrado valia para o registrado. Aconteceu isso com Faria, candidato a deputado, e tinha uns Faria Zebrinha. Lembra? O outro lembro disso. Então, como é que ficava o Faria, né? Então tinha que dependia muito, algumas coisas dependia muito do bom senso, do mesário, do presidente. E às vezes o cara, para fazer o serviço andar, era melhor às vezes atender a reclamação, a gritaria do fiscal que na verdade não era fiscal coisa nenhuma, era um agente político de um candidato querendo que pudesse arrumar voto para o seu candidato, né? E também você tinha a possibilidade de escrever o nome errado, né? Então, os fiscais eram escolhidos. Imagina, Teófilo Faraco, o nome dele era THPH. Isso, Teófilo. Teófilo com 2 Hs. Então ninguém acertava isso. E até porque o apelido dele era Teoflinho. Ou Teofim. Então, se escrevesse Teofim, valia ou não valia? Sabe o cara que escreveu o que com isso aqui? O cara errava. Ele tentava escrever Teofim e ainda errava. Escreveu o Teofim, né? Ou Teoflinho, né? Então, ou seja, o tanto que o Teófilo até mudou o nome dele, tirou os Hs, ele mudou na justiça, tirou os Hs para poder não ter esse problema, para facilitar a forma das pessoas escreverem o nome dele. Até porque o eleitorado dele é um eleitorado mais simples, né? Tinha essa necessidade de aproximar disso. E às vezes também a pessoa colocava o nome do camarada e o número errado. E como é que vale? Ele escrevia direitinho o nome do candidato, mas colocava o número errado. E o que vale? O nome ou o número? O nome está tão certinho. E o número... Então, ou seja, dependia muito do bom senso. E valia muito quem gritasse mais. Tinha na reta final, quando você fechava o mapa, tinha a possibilidade de você dizer que a soma, né? Eu achava uma soma ali, aumentava 2 números, tirava de outro lugar e ficava por isso mesmo, porque passou a eleição, meu caro. Como nós temos um modelo na Justiça Eleitoral, onde a Justiça Eleitoral ela é um puxadinho da justiça comum, né, civil criminal, os juízes eleitorais são juízes da comarca que vão, eles não podem deixar esse problema eleitoral durar o ano inteiro, né? Então é normal que termine isso logo na semana da eleição, na semana seguinte, fique apenas aqueles processos que forem informados para julgar e tal, que vai para o TRE. Logo depois também tem a diplomação. Então a justiça tem que tocar a sua vida, né? Ela tem que voltar a ser justiça comum. Depois do eleitoral. A justiça eleitoral, não temos uma justiça eleitoral específica para cuidar das questões nos municípios. Tem apenas na questão da União, que tem o TSE, que é um tribunal específico. Ainda assim, os elementos do Supremo, né? Então, os ministros do TSE são ministros do Supremo que vão dar carga no eleitoral. Mas esse modelo faz com que os problemas tenham que ser resolvidos, não pode ficar prorrogando por muito tempo, postergando soluções. Então, é muito primária a coisa, o juiz dá uma canetada e acabou. Então, é complicado isso. Então, acontecia de algumas injustiças, né? Então, ele cria uma regra. Quando está aparecendo muito problema numa eleição com relação à decisão de um assunto, ele pacifica em cima de um assunto os demais assuntos daquela queixa ali. E as eleições são móveis, né? As eleições nunca são iguais.
a forma da eleição, os problemas da eleição são sempre diferentes. É sempre a busca do voto, mas os problemas são sempre novos, né? Então, nós falamos do Pedrão, apuração. Nós tivemos casos do Pedrão com 200, 300 pessoas presas, né? Já teve. E nós passamos a eleição passada agora que não conseguiram. Tinha boca de urna, denúncia de boca de urna, comprando. Todo mundo, várias denúncias de gente comprando voto nessa eleição passada e ninguém foi preso. E não se chegou a prender alguém. Quando era proibido bebida, né? Não podia beber. Era outra confusão também. Hoje já pode. Era outra confusão, né? Não pode. É lei seca. Aí o Paulo Tosti, foi o doutor Paulo Tosti que liberou. Falou, não tem negócio de lei seca, não. Mas a eleição 11h54, no próximo sábado, vai ser um dia assim espetacular na Casa de Cultura, uma opção de a casa está viva com vários eventos, né? Nós temos um evento uma exposição do Bebe Rindo, né? Que a Jana está fazendo, muito interessante. O Diário, inclusive, vai ser homenageado. Você vai estar lá para receber esse prêmio, né? Vou estar lá. Então tá bom. O Diário está sempre nessas causas, né? E o jornal, a imprensa sempre tem participado muito na vida da cidade e, claro, que também nos blocos carnavalescos, nas escolas de samba. Então, obrigado aí, Jana, pela escolha e ao pessoal da exposição pela escolha do nome do Diário. Você tem esse compromisso que eu vou estar em outro, né? De 3 às 6, de 15 às 18 horas, eu vou estar agarrado lá. Exatamente. Recebendo os amigos, que alguns já estão confirmando. E alguns, olha, mas é na Casa da Memória? Não, vai ser na Casa de Cultura, é a Casa de Cultura do Alto, né? Ali em Araras. A Casa da Memória está lá com um problema existencial, o segundo pavimento está interditado, está com algumas dificuldades. Já há algum tempo? Poderia ter sido resolvido e não foi. Já passou da hora, né? Esses problemas se resolvem em um mês no máximo, né? Não pode demorar 2 anos para resolver. Mas certamente que alguém uma hora vai resolver isso aí. Mas eu aguardo lá as pessoas nesse sábado, então, na Casa de Cultura para o lançamento desse segundo volume do livro. Segundo volume porque conta a metade da história. A primeira metade já está contada nesse livro aí, As Eleições em Teresópolis, 1922, primeiro volume, de 1922, né, até 1970, mas também tem lá nesse primeiro volume um pouquinho da pré-história da política em Teresópolis, falando de antes da prefeitura, quando os vereadores eram os prefeitos, né? O presidente da Câmara assumia o cargo de chefe do executivo, e aí de 70 para frente já é outra conversa, e nós já estamos dentro da regularidade eleitoral que começou em 1947 e persegue, vai até hoje, essa regularidade de a cada 4 anos ter eleição para prefeito. Tivemos alguns casos de eleição de 2 anos, eleição de 6 anos, mas regularmente é de 4 em 4. E a gente vem contando uma a uma aí, não só as de prefeito, mas também as de deputado estadual e federal, senador e presidente da República e de governador, que ocorrem no mesmo pleito, né? Na metade desse período municipal. Mas que também nem sempre foi assim. Nós tivemos eleição aí, você votou nela, a eleição de 1982, onde nós fizemos um listão, né? A gente votou de vereador. Foi a única, né? Só não votou para presidente, que não podia, né? Era ainda fechada. A eleição de presidente só vai ter em 89 do Collor. Tem gente que acha que deveria ser assim, uma eleição só de 4 em 4 anos. Eu acho que não, porque vai confundir. Confunde muito, tanto que voltou a ser separado de novo. O que não pode acontecer, e nós precisamos começar a falar disso, muitas grandes soluções para as questões nacionais surgem nos municípios, que a gente fala, né, e aquilo pode reverberar e ir ampliando para as regiões, para o estado e para o país inteiro. Mas não se admite, passou da hora de acabar com esse negócio de reeleição, né? Não é justo, não é correto. A reeleição não é justa com o candidato que concorre, porque ninguém ganha da máquina. Um candidato mal avaliado ganha a reeleição. Quer exemplo disso? Esse prefeitinho que está aí foi reeleito em 2000, na eleição de 2020. E ele já tinha feito a passagem da baldeação. Olha que loucura, né? Depois, no ano da baldeação, ele consegue uma reeleição, porque a máquina joga asfalto, ela faz abrigo. Naquele negócio da baldeação, eu falei, acabou para ele. Não tem como, aquilo ali era para acabar, porque o povo foi para frente da prefeitura chamar fora Vinícius, né? E o povo votou nele. O povo votou nele em maioria. Ou seja, a máquina tem um poder de convencimento, ela tem o dinheiro para isso, né? Então, no livro a gente fala disso.
sábado, a partir das 3 horas, Casa de Cultura. Mesmo que você não vá comprar o livro, que não queira comprar o livro, passa lá para ver a gente. Vai ter uma exposição lá, né? Tem a exposição. Tem uma exposição das manchetes dos jornais, dos santinhos, né? A gente vai mostrar lá uma espécie de uma cédula eleitoral que havia lá nos anos, até os anos 70, que é o candidato distribuía a cédula eleitoral. Você ia votar levando a cédula, né? Do que o candidato que te dava, não é a justiça que te dava. A justiça te dava um envelope para você colocar essas cédulas dentro dele. Isso aí é Jurássico, né? Nós não votamos nisso aí, né? Eu voto Esse modelo é só até 70. Você voto desde 1976, né? 72. 72. Eu voto desde 72. E a minha primeira eleição trabalhando pela rádio foi em 1988. Eu estava começando na Rádio Teresópolis. Então, de lá para cá não perdi nenhuma. Então Trabalhei em todas as eleições. Você já pegou uma eleição diferente, que foi a eleição de 72 e 74. A eleição de 70 era para eleger deputados, elegeu para todo mundo. Sim. Em 70. Quando chegou em 72, só teve eleição para prefeito e vereador. Foi a minha primeira. Aí, quando chegou em 72, você tinha a eleição de novo para prefeito e vereador, e não tinha para deputado. E os deputados eleitos em 70 foram de 74. Né? Nós não tivemos eleição em 76, a próxima em 78. Então, em 72, era para a eleição de separar, né? Aquele mandato tampão ali. Eu também tenho. E eu faço uma coisa, que eu não sei se você faz, eu anoto o nome de quem eu votei no comprovante, que depois eu fiz. Depois eu olho, mas eu não posso ter votado nesse camarada. Eu nunca fiz. Me arrependo de não ter feito. Eu já fiz muita besteira já. Eu já olho para os caras, mas como é que eu votei nesse cara? Agora, Quem me levou a votar nisso? Mas né? Os prefeitos eu sei todos que eu votei. Claro. Então, vereador, paixão, né? eu vou esquecer um ou outro aí. Uhum. Mas se eu parar e pensar, Mas deputado e presidente a gente esquece. Deputado e presidente a gente sempre esquece em quem votou. Né? Não, presidente não esquece não. Agora deputado a gente esquece. Você não esquece no segundo turno, mas no primeiro você esquece. No primeiro turno você tem uma opção muito grande. Você vê, eu votei em Covas naquela eleição do Collor. Né? Eu tenho muitos amigos que votaram Collor e em Lula. Eu não votei nesses dois, eu não queria ir nos dois. Mas eu votei no Covas, né? Então é um privilégio, né? Você poder escolher naquele cardápio de 15, 20 votar candidatos. Né? A Fife Domingos, naquela turma ali, né? Tinha muito candidato bom antigamente, né? Hoje gente, nem tanto. Amanhã, Vanderlei volta amanhã. Uhum. Até sexta-feira a gente vai estar falando sobre esse assunto, que se você puder, sexta-feira, dá uma passada na Casa de Cultura a partir de 3 da tarde. A gente vai estar lá. Sábado. Sábado, né? Sexta-feira pode ter até aqui. Falei sexta-feira, nosso compromisso sábado. A partir das 3 da tarde. 15 horas. 1922, mas aí a partir de 70. Ok, pessoal? Muito obrigado e até amanhã às 10 da madrugada. Eu estou esperando uma confirmação do Marcos Basílio e do Jonas no programa de amanhã. Mas Vanderlei volta aqui amanhã. Ok? Abraço para você. Tchau.